Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês Ave, 5.783, 21 de julho de 2023, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a leitura diária. Esta semana nós estamos na Parashá Devarim, melhor dizendo, né? Que é Deuteronômio. Literalmente palavras, é a tradução de Devarim. E hoje nós estamos no dia 3 de Ave, nós estamos dentro dos 9 dias de preparação para Tisha B'Av, o 9º dia de Ave, onde nós temos aí as maiores catástrofes, né, que aconteceu com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que foi exatamente a destruição dos 2 primeiros templos, né, que aconteceu exatamente no dia 9 de Ave. Então, desde o dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Ave, são 3 semanas chamadas de 3 semanas de luto, em que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, realmente entra nesse período de 3 semanas de luto, onde a alegria se diminui, né? Realmente são momentos de luto, né? Porque as maiores tragédias do nosso irmão mais velho, o povo judeu, aconteceu exatamente neste período, 17 de Tammuz até o dia 9 de Ave, que são 3 semanas, ok? Então nós estamos num período de 9 dias, né? Que são os 9 dias finais das 3 semanas de luto. Então hoje nós vamos ver aí, né, 12 fatos, né, que referem, que traz referências para nós sobre a questão de Tammuz. E também vamos iniciar aqui, né, para o dia de hoje e amanhã, né, sobre a questão do Shabbat Hazon, né, que significa o Shabbat da visão, baseado no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Ishayahu. Então hoje nós vamos começar reflexões sobre o Shabbat Hazon, o Shabbat da visão, e vamos trazer a conclusão para amanhã, né? Então hoje e amanhã estaremos falando sobre o Shabbat da visão, né? Mesmo durante os 3 períodos, os 3 semanas, né? Esses 3 períodos de luto, 17 de Tammuz até o dia 9 de Ave, em todo o Shabat, né, que nós tivemos e que nós temos dentro das 3 semanas, toda a questão do aspecto luto, né, em Shabat são suspensas. Por que são suspensas a visão de luto nos dias de Shabat dentro das 3 semanas de luto? Porque no Shabat e todo Shabat representa a redenção final com Mashiach. Então todo Shabat, ele em si, ele representa a revelação de Mashiach, representa os dias da redenção com Mashiach. Então, por isso, mesmo dentro das 3 semanas de luto, né, a visão de luto em si, no Shabat, ela fica já para segundo plano. Porque todo Shabat traz para nós a visão da redenção final, a redenção com Mashiach, que é o quê? Dia de júbilo, dia de alegria e não de tristeza. Então, o Shabat, ele sempre foi, e será, de fato, isto, né? Representa a alegria, representa a redenção e representa realmente em que os 4 reinos serão devidamente corrigidos. Quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, então Shabat, ele se torna um Shabat de 1000 anos, onde os 4 reinos são de fato retificados, toda a natureza, todo o reino mineral, todo o reino animal e todo o reino humano serão devidamente restaurados. E por isso, nessa retificação, significa exatamente o que é júbilo, alegria, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, né, amados, é que
Shabat é uma festividade. Tanto é que foi a primeira festividade que Hashem, o Eterno, instituiu na criação. No 7º dia, ele separou, santificou e abençoou. Né? É uma festividade que ela não cessará, porque o Shabat com Mashiach será um Shabat de 1000 anos. Né? Então, entre outras festividades, por exemplo, a festa de Purim, é uma festividade que também não vai cessar, porque ela será sempre uma festividade de júbilo, né? Então, é isso que Shabat traz para nós. Então, dentro desse aspecto, né, nós estamos no 6º dia da semana, é o 6º dia para o Shabat, então nós vamos nos preparando para entrarmos no sagrado dia do Shabat, né? Então, hoje, às 17h20, né, é o momento de acender as luzes especiais de Shabat, né? Então, já a partir do momento que se acendem as luzes especiais de Shabat, né? As 2 luzes de Shabat, exatamente já entra então no júbilo de Shabat, ok? Vamos continuar as reflexões sobre os 9 dias que vão findar o luto, né? Das 3 semanas. Vamos aí estar dentro da própria história, né, do nosso irmão mais velho, a destruição as preparações, né, de tanto de Nabucodonosor, né, o imperador, o ditador babilônico, como também General Tito, né, o grande, dentro da visão romana, obviamente, né, o grande general que conduziu as legiões romanas para poder sitiar a Jerusalém, né? Sitiar, matar, assassinar das formas mais cruéis até então, né? O general Tito fez isso com as legiões romanas, matando milhares e milhares e né, milhões de judeus no seu cerco a Jerusalém, a Israel, e foi das formas mais cruéis que se podiam imaginar, ok? Então, por isso, né, nós estamos aí dentro desses 9 dias e nós vamos ter aí, trazer, né, alguns aspectos concernente a isso. Então, vamos acender as luzes especiais de Shabat. Uma das questões principais, principalmente dentro destas 3 semanas de luto e esses últimos 9 dias, o acender das luzes especiais de Shabat, é justamente para dizer a todos os principados do passado, a todos os poderosos do presente e do futuro: aprendam as lições com os seus antecessores cruéis do passado. Eles não existem mais. Os seus principados também não. Aprendam com eles, porque ao se levantarem contra o povo judeu, ao se levantarem contra a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus, eles passaram, mas o povo judeu permanece. Continuamos acendendo as luzes especiais de Shabat. O nosso irmão mais velho, o povo judeu, continua cobrindo-se com seu talit, o seu manto de oração. Continua com a sua Torá. Continua com os seus tzitzit, as suas franjas. Continua com os seus tefilim, os seus filactérios, as correias de couro e as caixinhas nos seus braços e nas suas frontes. A luz de Israel não se apagou, mas dos povos poderosos do passado se apagaram. Então, que os poderosos do presente e do futuro, que ainda possa haver, aprendam com seus antecessores e aprendam a temer o Deus de Israel, o Deus do povo judeu,
o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque aqueles, juntamente com o povo judeu, que se abrigam à sombra do Onipotente, como diz o salmista, Salmo 91, né? Sempre estarão abrigados debaixo da destra do soberano dos mundos. Então, por isso, né, às 17h20 de hoje, é o momento de acender as luzes especiais de Shabat, para que todo principado e potestade, para que todas as nações e todos os ditadores, governantes e por aí afora vai, bem como em todas as hostes do mundo, dos mundos celestiais e dos mundos físicos, vejam que o Deus de Israel não mudou. Ele continua o mesmo. E aqueles que se abrigam à sua sombra, à sua destra, permanecem protegidos. Por isso, vamos aí testificar que nações passaram, ditadores e aqueles que oprimiram o povo judeu passaram, uma lição para os seus asseclas do presente e do futuro. E para nós continuarmos nesse desafio, acendendo as luzes especiais de Shabat, para dizer a todas as nações que as trevas não prevalecem, que a escuridão não prevalece, mas a luz divina prevalece e a presença divina prevalece. Por isso, vamos em frente. Esta é uma das grandes virtudes para que toda Bat Noach possa acender as luzes especiais de Shabat. É uma vitória em todo o Shabat e em todas as festividades, diante de todas as trevas, escuridão, principados, potestades, energias negativas e destrutivas, e aqueles que estão a seu serviço. O nosso Deus é o mesmo. Por isso, somente Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Não existe nada que possa ser comparado a Ele. Não existe força alguma que possa ser comparado a Ele. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Não nasceu, não morreu, nem ressuscitou. Ele permanece, sempre permanece como o grande eu sou. E é por isso, a Hashem, o Eterno, o Soberano, a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa gratidão por estarmos nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Ok? Então, amados, seguindo a nossa história, seguindo o nosso curso, né? Então, hoje, nós estaremos adentrando logo após o acendimento das luzes especiais de Shabat, às 17h20, né? Estaremos aí, então, adentrando no sagrado dia do Shabat. E esse Shabat é chamado Shabat Razon, né? Que significa visão. E ela está baseada exatamente no Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, no todo o capítulo 1, né? Que nós estaremos trazendo mais enfoque no dia de amanhã, ok? O Shabat Razon, né? Ele está dentro dos 3 Shabbatot, né? As 3 semanas, né? 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, e que fala sobre calamidades, né? E dentro disso nós temos aí exatamente as duas porções do profeta Jeremias, capítulo 1 até o capítulo 3, e a terceira porção, que é de Isaías, capítulo 1. Né? Esse Shabat, né, nós temos aí uma comparação que os nossos mestres trazem para nós, relatando exatamente sobre o quê? Que as 3 porções, né? Aliás, as 3 semanas, nós temos aí um ciclo que traz para nós exatamente sobre uma questão enfocada sobre calamidades, que estão baseadas na porção 33, 33ª,
Berrocotai no livro de Levítico, a 50ª porção de Kitavô, que está em Devarim, capítulo 26 a 29, na 51ª porção Nitsarim, que também está em Deuteronômio, capítulo 29 e 30, e a 53ª porção Razino, que é Deuteronômio, capítulo 32. No total, nós temos 143 versículos que falam sobre catástrofes, né? Ou reprimendas do Eterno para com o povo judeu. Porém, o que nós temos aí em contraponto, né, é exatamente o que? O Shabat posterior a Tisha B'Av. Ou seja, na próxima quarta-feira, né, ao pôr do sol, nós estaremos entrando no 9º dia de Av, que é Tisha B'Av, onde as duas maiores catástrofes, que foi a destruição dos 2 templos, aconteceram exatamente nesta data. E por ser exatamente a destruição dos 2 templos, né, demonstra a maior tragédia sobre o nosso irmão mais velho. Exatamente a destruição dos 2 templos. No intento, tanto de Nabucodonosor, como também do general Tito, general romano, que era exatamente tentar extinguir, com a destruição do templo, extinguir a vida espiritual do povo judeu. Então, tanto Nabucodonosor como o general Tito, que foi o pior, né, nas suas crueldades com o exército romano, né, onde assassinou mais de 1 milhão de judeus nesses dias, né, de formas cruéis, né, os judeus foram esfolados vivos, foram esquartejados vivos, certo? E por aí afora vai, atrocidades cruéis que o general Tito e as legiões romanas fizeram nesse tempo lá atrás, né? No ano 69 da nossa era comum, né? Então, o Shabat posterior a esses fatos lamentáveis, né? Por isso 3 semanas de luto. O próximo Shabat, o Shabat posterior ao Tisha B'Av, é chamado de Shabat Nahamu. Nahamu, diz o Eterno através do profeta Ishayahu, capítulo 40. Nahamu, consolai o meu povo, diz o Eterno. Né? E aí nós entramos em 7 Shabbatot, né? 7 sábados consecutivos, que estão dentro dessa configuração. Shabat Nahamu, consolai, onde nós teremos 7 porções do profeta Isaías em cada Shabat, né? Exatamente dentro desse aspecto, que é consolação, né? Consolai o meu povo, diz o Eterno, ok? Então, quando nós chegarmos no final das 7 porções, que vai exatamente culminar em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, um novo ciclo, a renovação de um novo ciclo, né, dentro da visão judaica. Então, nós vamos chegar no final com 144 versículos. 144 versículos é superior aos 143 versículos de reprimenda que nós temos nesse período, né, conectados dentro dessas porções aqui, que falam sobre exatamente reprimendas, né, para com o povo judeu. Então, 144 versículos são superiores, né, aos 143, para mostrar a nós que a consolação, né, Nahamu, consolai o meu povo, diz o Eterno, é superior à reprimenda, representando exatamente o quê? Que o amor incondicional de Hashem pelo povo judeu não muda. Ele permanece sempre vivo, sempre ativo. Então, desta forma, né, a consolação é maior do que a reprimenda. Então, por isso, nós temos aí 7 semanas consecutivas de Nahamu. E o 7, ele está dentro da conexão da criação.
6 dias corresponde à história da humanidade, e o Shabat, o 7º dia da semana, corresponde à redenção final, que é exatamente com a revelação do justo Mashiach para a redenção final, onde os 4 reinos serão devidamente retificados e todos os 4 reinos serão devidamente curados e sarados. E aí se cumprirá as profecias magníficas, né, em que o leão vai pastar junto com a ovelha, né, o lobo estará junto com o cordeiro, a criança vai brincar com as serpentes e nenhum dano lhe será causado, os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas, os corações dos pais convergirão para os filhos, e os corações dos filhos convergirão para os pais, ou seja, não haverá nenhum tipo de animosidade entre as famílias, né? E os instrumentos de guerra sendo transformados em instrumentos agrícolas também representam exatamente essa realidade. Não haverá mais animosidade entre as nações, né? Porque o rei Mashiach, ele estará governando não somente sobre todo o Israel, mas de Jerusalém ele estará governando sobre todas as nações, né? Então, por isso, né, a bandeira de Mashiach, ela se estenderá em todo Israel, em toda Jerusalém e em todas as nações. A bandeira de Mashiach, entendeu? Isso que é importante nós temos também em foco. Então, por isso, né, amados, dentro desse aspecto aqui, né, o Shabat Razon é o Shabat da visão, o qual a visão do profeta Isaías, que vai trazer para nós exatamente, né, os aspectos, tanto no sentido da reprimenda, mas também dentro da visão de redenção, né? É o grande capítulo de número 1 de Isaías, que nós estaremos falando amanhã, e depois nos outros 7 Shabatot, né, as 7 porções do profeta Isaías, com referência à consolação, né? É a mensagem de paz que Deus traz realmente para o povo judeu, e através do povo judeu, a mensagem de paz para as nações. 12 aspectos ou 12 fatos que nós podemos trazer aqui com referência a esses 9 dias, o primeiro dia de Av até o 9º dia de Av. O primeiro fato são os primeiros 9 dias de Av, conhecidos como os 9 dias. Os primeiros 9 dias de Av são um tempo de luto. Então, todo o mundo judaico, principalmente o mundo Chabad, né, ele entra em um luto. São 3 semanas de luto, em que se diminui a alegria, né, as questões de lazer, não se compra roupa nova, não se veste roupa nova, e por aí afora vai. Então, o povo judeu, principalmente dentro da vivência Chabad, né, entra nesse luto. A partir do primeiro dia de Av até o dia 9 de Av, ou seja, nós entramos no primeiro dia de Av, exatamente no pôr do sol da terça-feira, né, dia 18 de julho. No pôr do sol da terça-feira até o pôr do sol da quinta-feira, dia 27 de julho, nós estamos no período de 9 dias de Av, onde o luto é intenso na vivência do nosso irmão mais velho, o povo judeu, principalmente dentro da visão Chabad, né? Então, é o tempo em que realmente o nosso irmão judeu, principalmente Chabad, vive o seu luto intenso aí, né? Então, não tem tempo para brincadeira, não tem tempo para diversão, lazer e companhia limitada. É luto mesmo, ok? Então, esse luto ele vai se findar exatamente ao meio-dia, na sua integridade, ao meio-dia do dia 10 de Av, que é exatamente no dia 28 de julho, uma sexta-feira. Por que não ao pôr do sol de 9 de Av, onde entra o dia 10 de Av, que é na quinta-feira, dia 27?
Por que que não cessa literalmente totalmente o luto no pôr do sol do dia 9 de Ave, que é no caso na quinta-feira, dia 27 de julho. Por quê? Porque a destruição do segundo templo, principalmente, com a grandiosidade das crueldades do general Tito e os romanos, o exército implacável, né, do general Tito, né, as legiões romanas, né, as legiões do ferro, né, cruéis em todas as suas batalhas e em todas as suas conquistas. Piedade e misericórdia, coisa que nunca fez parte do vocabulário das legiões romanas. Então, no dia 9 de Ave, a destruição do templo, ela começou com todos os seus requintes de crueldades do general Tito e as legiões romanas, certo? E então, este destruição e o incêndio do segundo templo, que começou no ano 69 da nossa era comum, ele se estendeu até o meio-dia do dia 10 de Ave, quando foi extinto o incêndio, então, ao meio-dia do dia 10. Por isso que diminui-se a intensidade do luto no final do dia 9 de Ave, mas até o meio-dia do dia 10 de Ave, né, ainda o mundo Chabad, ele continua o seu luto, encerrando apenas ao meio-dia do dia 10, por causa desse detalhe, que o intenso incêndio do segundo templo, ele continuou até o meio-dia do dia 10, ok? A destruição em si, ela começou no dia 9 de Ave, os assassinatos cruéis já vinham se estendendo desde o dia 17 de Tamuz, se intensificou muito mais ainda nos últimos 9 dias nos 9 dias de Ave, né? E a destruição do templo no dia 9 de Ave, com destruições totais, né? Sobrando apenas o muro, chamado Muro das Lamentações, o Kotel, né? E o incêndio ele só se aplacou realmente por volta do meio-dia do dia 10 de Ave, ok? Então, essa é a questão. Então, até o dia 10, até o meio-dia do dia 10 de Ave, né, que é na sexta-feira, dia 28 de julho, ainda se resguarda um pouco do luto, ok? E então, a partir do meio-dia, já cessa o luto, e então aí nós vamos adentrar exatamente, né, no pôr do sol do dia 28 de julho, nós vamos adentrar no Shabat, o Shabat Nahamu, consolai o meu povo, ou seja, depois da destruição, morte, etc. e tal, né? Então vem Nahamu, consolai o meu povo, diz o Eterno, ok? Então esses 9 dias, né, assim conhecidos, os primeiros 9 dias de Ave, são um tempo de luto, e nessa época a nação judaica pranteia as calamidades que se abateram sobre seu povo durante a destruição dos 2 templos sagrados, que aconteceu na mesma época, no ano, com quase 500 anos de distância entre a destruição do primeiro e do segundo templo. Segundo fato, eles fazem parte das 3 semanas. Este período de luto ele começa numa medida menor, quase 2 semanas antes do jejum, né, de 17 de Tamuz, o dia em que as muralhas de Jerusalém foram quebradas pelos invasores romanos, conhecido como as 3 semanas, ou Ben Hametzarim. Observamos esse período evitando cortes de cabelo, compra de novas roupas, celebrar ou frequentar casamentos e ouvir músicas, né? Então esse é o período de lutos em que realmente não se faz nada dentro do aspecto de júbilo e alegria, nem casamento, nem aniversário, por aí afora vai, nem ouvir músicas e etc e tal, ok? Muito menos contar piadinhas, né? Muito menos contar piadinhas. O fato 3 elas quase culminam em 9 de Ave. O último dos 9 dias é o jejum de Tisha B'Av, 9 dias de Ave. O dia mais triste
do calendário judaico, quando os 2 templos foram incendiados e destruídos, né? Mas algumas das práticas de luto continuam válidas até o meio-dia do dia 10 de Av, que é o fato que nós acabamos de falar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakohen abdi varo. O quarto fato, evitamos atividades perigosas. Durante todo o período de 3 semanas, né, muitos tomam cuidado extras de evitar quaisquer atividades que possam ser perigosas, com ainda mais cuidado durante esses últimos 9 dias, evitando riscos. Isto inclui, entre outras coisas, caminhar sozinho num local isolado, viagens de lazer, participar de esportes radicais e até marcar cirurgia que possa ser adiada para uma época mais propícia, né? Esses são alguns dos muitos cuidados que são tomados dos dias 17 de Tammuz até 9 de Av, principalmente os 9 primeiros dias do mês de Av. Quinto fato, não tomamos banho nem lavamos roupas, né? No dia 9 de Av, né? Então, durante a duração desse período, nós não banhamos por prazer ou lavamos roupas, exceto de bebês, até mesmo roupas que não serão usadas durante os 9 dias, ou vestimos roupas externas recentemente lavadas. Aqueles que desejam mudar suas roupas diariamente devem preparar algumas roupas e vestir brevemente cada uma delas antes do início do 9 dias, né? Então é permitido vestir essas roupas não lavadas recentemente. Ou seja, né, o nosso irmão judeu, né, mas o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, principalmente os do segmento Chabad, né, eles tomam todos esses cuidados para que realmente durante os 9 dias, principalmente os 9 dias de Av, possam realmente ter aí as suas roupas já reservadas, que foram lavadas anteriormente, né, ao período de 17 de Tammuz. Então já prepara o seu guarda-roupa, tudo direitinho, ou seja, nascem e crescem dentro desses cuidados, né? Então, quando chega cada festividade, cada prática, estão devidamente equipados para poder vivenciar esta realidade aí, ok? Então, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente para que nós tenhamos, né, realmente os nossos limites sem, né, invadir, né, a dinâmica e os limites do nosso irmão mais velho. Por isso, uma orientação rabínica adequada, séria, não nos leva a erro algum. O sexto fato, não comer carne nem beber vinho. Não comemos carne, incluído as carnes de aves, nem bebemos vinho durante esse período, exceto no Shabat. Se possível, até o vinho da Havidalá ou suco de uva deveria ser dado a um filho antes da idade de Bar e Bat Mitzvah, né, para beber. As exceções a essas regras são carne e vinho apreciados como parte de uma refeição que celebra uma mitzvah, como Brit Milá, Bar Mitzvah, ou a compleição de um tratado do Talmud, né? Então, está dentro do aspecto de evitar júbilo no período das 3 semanas, né? O sétimo fato aqui nos fala sobre, obviamente nós estamos falando do princípio judaico, né, para nós entendermos e aprendermos essas realidades, as lições que nos ensinam aqui, ok? Para fazer ou não fazer A ou B ou C, uma orientação rabínica, entendeu? Algumas pessoas consideram o sétimo fato, algumas pessoas consideram importante celebrar a compleição de um tratado do Talmud, conhecido como um Siyum, que cria um espaço para comer carne. Porém, há muitos que seguem a prática dos estudantes de Baal Shem Tov e fazem questão de participar no Siyum durante os 9 dias, mas mesmo assim se abstêm de comer carne em seguida, né? Então, é uma questão aí de evitar prazer, né? Satisfação própria. Oitavo,
O Rabi Isaac Luria Askenazi, mais conhecido como Ari Hakadosh, né, o leão sagrado, ele faleceu no dia 5 de Av, do ano 1572 da Era Comum. Foi ele que proclamou: nesses tempos somos permitidos e obrigados a revelar essa sabedoria, abrindo a porta para a integração dos ensinamentos da Kabbalah. Até então, a província de uns poucos seletos em cada geração, na corrente principal do judaísmo, que tinha o conhecimento da Kabbalah. Seu dia especial é um ponto brilhante num período que, caso contrário, seria obscuro, ok? O nono fato aqui: a tristeza aumenta com o tempo. Há vários estágios dentro dos 9 dias, e a tristeza aumenta à medida que nos aproximamos da destruição, Shab Av, o 9º dia de Av. Assim, a semana de 9 de Av é a mais severa que os dias anteriores. E o costume sefaradita, por exemplo, né, é observar a severidade sobre banhar-se somente na semana de Shab Av, né? As coisas se intensificam em 7 de Av, o dia em que os destruidores entraram no templo, e então na tarde antes de 9 de Av, começamos, né, muitas das práticas do próprio dia de jejum, como interromper o estudo da Torá. O 10º fato: o Shabat é diferente. O Shabat antes de 9 de Av, que é o chamado Shabat Hazon, né, o Shabat da visão, após as primeiras palavras da leitura da porção do profeta Haftarah, a terceira de uma série conhecida como as 3 de repreensão. Neste Shabat, dizem os mestres racídicos, cada indivíduo recebe uma visão do terceiro templo. Neste dia, muitas das práticas de luto são suspensas e podemos beber vinho e comer carne. Em algumas comunidades, as pessoas não se vestem para o Shabat como de costume, e as preces são cantadas em tons tristes. O costume Rabad, porém, esse costume aqui é sefaradita, até aqui falado, ok? O costume Rabad, Askenazi, porém, é desistir de todas as mostras públicas de luto. Na verdade, o Rebbe nos encorajava, o nosso Rebbe, nos encorajava a celebrar com festividade extra para mostrar que não estamos pranteando nessa época, né? Então, é o Shabat que mostra, de fato, né, a visão da revelação final, da redenção final, com o justo Mashiach. O 11º fato: aprendemos mais sobre o Beit HaMikdash. Em vez de apenas sentar com tristeza pela nossa história e perda e destruição, este é um tempo para focar em crescimento interior e intensa preparação para o júbilo que logo chegará. O Midrash nos diz que Deus instruiu o profeta Ezequiel, o estudo da Torá, projeto do templo sagrado, pode ser igualado à sua construção. Vá e diga a eles para estudar o formato do templo. Como recompensa pelo seu estudo e sua ocupação, vou considerar como se eles realmente o tivessem construído. Então, através desse estudo sobre o templo, uma pessoa cumpre sua obrigação de construir o templo, né? Então, é um momento de, mesmo dentro da visão, né, dentro dos 9 dias de luto, mas é um dia especial de visão dentro do luto da vida. É uma visão especial dentro do luto para a construção do terceiro e definitivo templo. Então, por isso, os nossos mestres Rabad dizem, né, que quando nós estudamos sobre a construção do terceiro templo, que o profeta Ezequiel traz para nós, é como se tivéssemos construído o templo. Então, para Hashem, isso é algo muito importante. E o 12º fato: Deus nos conforta duplamente, ou seja, o Shabat, após os 9 dias
de Ave é o Shabat Nahamu, o Shabat da consolação. Então, a Haftarah, a porção do profeta aqui, começa com as palavras Nahamu, Nahamu Ami. Ou seja, o capítulo 40 do profeta Isaías fala Nahamu, Nahamu Ami. Ou seja, Ami, né? Ami, né? Nahamu, Nahamu Ami, que significa consolai, consolai o meu povo, que Ami é povo, né? E está embutido aqui o meu povo, ok? Confortes, deves confortar minha nação, meu povo, diz o Eterno. E esta é a primeira série das 7 leituras que nós teremos de consolação depois do Tchá B'Av, ok? Então esses são os 12 fatos, né, que os nossos mestres trazem para nós com referência aos dias de luto e aos dias da visão, ok? Sobre, né, Nahamu, né, depois do Shabat da visão, do Shabat Razon, né, e então é onde nós temos a consolação. Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no Shabat Razon, né, o Shabat da visão. Então, segundo o Talmud, assim como se aumenta a alegria quando entra o mês de Adar, que é o mês da alegria, assim se reduz a alegria quando entra o mês de Av, né? Existe uma interpretação de que os verbos aumentar e reduzir relacionam-se ao mês e não à alegria, ou seja, com a alegria podemos aumentar as aventuras de Adar e reduzir as calamidades no mês de Av. Isso é expresso na lei judaica que permite comer carne e beber vinho, quando o final de um tratado talmúdico é realizado, e esse fato é sempre comemorado com alegria, mesmo nos primeiros 9 dias de Av, quando esses alimentos são normalmente proibidos devido ao luto. O mês de Av, lembrando que Av significa pai, né? Então o mês de Av, ele é precedido pela palavra Menachem, né? Então, o mês de Av em si, ele traz Menachem Av. Simplesmente isso representa uma prece de que Deus, nosso Pai das misericórdias, nos console e traga a reconstrução do templo. Mais uma vez, que Menachem precede Av, surgiu uma explicação ainda mais profunda dos nossos mestres, que diz que nós, os filhos, consolamos o Pai. Porque esta ideia será entendida de acordo com o dito dos nossos mestres, que após a destruição do templo, Deus disse sobre si mesmo, segundo os nossos mestres: ai do pai que exilou seus filhos, e ai dos filhos que foram exilados da mesa de seu pai. Então é lamento, né? Então a destruição dos 2 templos é um lamento. E o mês de Av é precedido pela palavra Menachem, né? Que traz para nós exatamente sobre uma questão de prece, né? Menachem, que significa aquele que consola, exatamente Av, que significa pai, né? Então aquele que consola, ou seja, quem é que consola o seu povo? O Pai das misericórdias, o Pai celestial. Então o Shabat, né, que antecede o Tchá B'Av, ou seja, ao pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã, nós temos aí o Shabat Razon. E na próxima quarta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos entrando no dia 9 de Av. Então, o Shabat que antecede o Tchá B'Av, que é o Shabat Razon, né? Pois nele é lido, né, a Haftarah, a porção do profeta, né? Que traz para nós, que se inicia com as palavras Razon, a visão de Ishayahu, que é o capítulo 1 do profeta Isaías.
Segundo Rabi Levi Yitzhak, de Berdichev, ele explicou o seguinte: por meio desta parábola, que neste Shabat é mostrada a cada judeu uma visão do terceiro templo. Então, ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, os ensinamentos dos nossos mestres, e principalmente o do Rabi Levi Yitzhak, fala que nesse Shabat, razão, Shabat da visão, todo judeu ele tem uma visão do terceiro templo. Mesmo que ele não sinta, mesmo que ele não veja com seu intelecto, segundo os nossos mestres, todo judeu, a sua alma, ela tem uma visão do terceiro templo, que é concedido isso a todo judeu. Daniel, o profeta, eu, Daniel, sozinho tive a visão, mas as pessoas que estavam comigo não a viram. Mesmo assim, um grande terror se abateu sobre elas e fugiram para esconder-se, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 10, o verso 7, a este versículo, ok? Mas se eles não tiveram a visão, por que ficaram aterrorizados? Porque embora eles mesmos não vissem, suas almas viram, segundo o Talmud, o tratado Megilá 3a. Mesmo assim, as suas almas viram e desceu sobre eles realmente um grande temor, né? Por isso se aterrorizaram, né? Nesse sentido aqui, nós podemos trazer um paralelo da seguinte forma, né? O nosso irmão mais velho, o povo judeu, tem a visão do terceiro templo. A sua alma capta isto. Para nós, Bnei Noach, né? Nós não temos a visão em si do terceiro templo, mas nós sabemos que ele é realidade. Então, a semelhança desses que estavam com o profeta Daniel, que não viram, e o profeta Daniel viu, houve sobre eles um grande temor. E esta é a lição que fica para nós, Bnei Noach. Um grande temor nesse Shabat Razon precisa estar presente nas nossas vidas. O Shabat da visão. A visão do terceiro templo. Nós não vemos, mas nós sabemos que é real. E é por isso que nós precisamos ter um grande temor nesse dia. A visão do terceiro templo. Ok? O 9º dia do mês de Av, o Tisha B'Av, jejuamos e lamentamos a destruição do templo sagrado em Jerusalém. Tanto o primeiro templo, né, que foi, que esteve, né, em pé até a sua destruição, e o segundo templo, né, que esteve em pé até a sua destruição, né, que foi exatamente o ano 69 da Era Comum, quando foi abatido, por assim dizer, né, e o primeiro templo, né, que foi destruído no ano 423 antes da Era Comum, foram destruídos na mesma data, 9 de Av. Então o Shabat que antecede o dia de jejum é o chamado Shabat da visão, pois nesse Shabat lemos o capítulo do profeta, né, do profeta Ishayahu, o capítulo 1, né, a visão de Ishayahu. Porém, há também um significado mais profundo para o nome Shabat da visão, expresso pelo nosso mestre racídico, né, que é o Rabi Levi Yitzhak de Berdichev, né? Ele traz a seguinte metáfora para que nós possamos entender esta realidade, né? Então, a metáfora, né, ou a parábola que o Rabino traz para nós é: um pai, certa vez, preparou um lindo conjunto de roupas para o seu filho. E ele deu de presente ao seu filho. Porém, esse primeiro conjunto, né, o filho não deu muita importância. E ele simplesmente acabou sujando, rasgando e desprezou. Então, o pai, vendo isso, ele fez o quê? Então, ele preparou um segundo jogo de roupas novas, né, um segundo conjunto de roupas novas para o seu filho. E deu a ele de presente. E aconteceu a mesma coisa. Não foi dado o devido valor, né? Ele sujou a roupa, rasgou a roupa, acabou destruindo a roupa e não serviu para mais nada, jogou fora.
Então o pai viu que isso aconteceu tanto no primeiro conjunto de roupas como no segundo conjunto de roupas. Então, o que o pai fez? Ele pegou, né, constituiu um terceiro conjunto de roupas novas, né? E nesse terceiro conjunto ele apenas o quê? Ele apenas mostrou para o seu filho, ó, esse terceiro conjunto de roupas novas é seu, pertence a você e a mais ninguém. Só que agora eu não vou te dar esse terceiro conjunto de roupas novas, até que você aprenda a conservar. Tenha a responsabilidade de poder preservar com dignidade esse terceiro conjunto de roupas. Quando você aprender a lição, então lhe será dado esse terceiro conjunto. E desta forma, então, o pai, ele ocultou o terceiro conjunto do seu filho. Não deixou à mercê dele, que ele poderia pegar e de forma irresponsável, poderia novamente vestir, sujar, estragar, rasgar e jogar fora. Então, o pai, ele mostrou a visão do terceiro conjunto de roupas. É seu, pertence a você, a mais ninguém, mas lhe será dado no momento oportuno. E pegou o terceiro conjunto de roupas e ocultou, escondeu, para revelar no tempo propício. Desta forma, né, de tempos em tempos, diz os nossos mestres, em épocas especiais e oportunas, o pai mostra o terno, esse conjunto de roupas, o terceiro conjunto de roupas ao filho, explicando, quando o menino aprender a valorizar e tomar os devidos cuidados com a roupa, então ela lhe será dada. Isso induz a criança ao quê? A melhorar o seu comportamento e gradualmente ela vai crescendo no seu compromisso, na sua responsabilidade, no seu zelo, né, de poder ser digno de receber o terceiro conjunto e poder realmente usá-lo sem denegrir ou sem destruir, né, o terceiro conjunto de terno. Desta forma, sem sombra de dúvidas, no momento adequado, o pai vai dar o presente para o seu filho. Então, nesse sentido, no Shabat da visão, Shabat Hazon, o Rabi Levi Sarrak e a todos e cada um de nós é concedido uma visão do terceiro templo, o final, uma visão que, para parafrasear o Talmud, embora não vejamos por nós mesmos, nossa alma vê. Esta visão evoca uma profunda reação em todos nós, mesmo se não estivermos plenamente conscientes da causa de nossa súbita inspiração. Mesmo que você não saiba explicar a sua súbita inspiração pelo terceiro templo, mas uma coisa é certa, a sua alma capta este momento singelo de que o terceiro templo será uma realidade. E o Pai Celestial, ele não concederá apenas ao povo judeu o terceiro templo, mas ele vai conceder também às nações o privilégio de participar ombro a ombro com o povo judeu, o irmão mais velho, exatamente desta terceira roupagem, desse terceiro templo, indo nas festas principais, subindo a Jerusalém e levando as suas oferendas ao Pai Celestial. Então, por isso, nesse Shabat, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né, procure, né, de uma forma solidária com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, estarmos realmente no luto, mas dentro do Shabat Hazon, uma visão que o profeta Yeshayahu teve. Leia todo o capítulo 1 de Isaías, certo? Estaremos lendo aqui amanhã. Mas, acima de tudo, procure de forma bem espiritual, né,
ter esse sentimento de temor, de compromisso, de responsabilidade, mesmo estando dentro ainda dos 9 dias de luto do nosso irmão mais velho, consolide-se, venha realmente ser solidário ao nosso irmão mais velho, por estas tragédias que se abateu sobre eles através da história e principalmente a destruição dos 2 templos. Porque nos dias de Mashiach, você terá o privilégio, se você preservar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você terá o privilégio também de participar do 3º templo. E isso será esplêndido. Baruch Hashem. Vamos lá. Hoje nós estamos na nossa 6ª leitura, né? Estamos no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 2, verso 31, até o capítulo 3, verso 14. Nós temos aí continuidade de Moshe, trazendo e fazendo a recapitulação, realmente com referência à nova geração que vai adentrar a terra prometida, né? Então, nesse período aqui, Moshe, ele faz a recapitulação da guerra contra Og, o rei de Bashan, né? E a vitória sobre as demais cidades pertinentes, né, ao domínio do rei de Bashan, né? Então, dentro dessa visão aí, né, nós temos uma palavra, né, também no capítulo 3, né, versos 12 a 14, nós temos aí as terras de Reuven, Gad e a metade da tribo de Menashe, né, as 2 tribos e meia, né. Então o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós, nessa palavra final aqui da nossa aliá de hoje, sobre questão de unidade, né? Então, quando nós vemos aí no capítulo 2, verso 36, por toda a terra, desde Aroer, que fica na extremidade do vale de Arnon, e a cidade do vale até Gilad, não existiu nenhuma cidade habitada forte demais para nós. Deus, nosso Deus, entregou todas elas diante de nós, né? Então, nessa passagem aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele mostra para nós que não havia nenhuma cidade, né, sequer que fosse demasiado forte para nós. Então, nos fala sobre a unidade social. A unidade social, ela protege de toda a sociedade de perigos, quando a sociedade ela está unida em unidade. Então os reis emoris, né, conscientes disto, eles tomaram medidas para unir os seus súditos contra a ameaça, né, da invasão do povo judeu, na visão deles. Contudo, a capacidade de união de uma sociedade, ela depende de quanto seus membros possam negar os seus egos individuais. Não adianta nada uma sociedade se unir, mas ter no seu interior conflitos de egos. Eu sou mais importante do que você. Não. É eu que sou mais importante do que você. Vocês dois aí estão discutindo à toa, porque eu, o terceiro elemento, sou mais importante do que vocês dois. Aí depois vem o 4º, o 5º, o 6º, o 10º, o 100º, o 1000º. Então, uma sociedade estar reunida não significa nada, porque ela pode estar reunida, tem uma união, mas não tem unidade. Por quê? Porque a falta de unidade é quando os egos imperam. Para que uma sociedade possa ter realmente uma união com equilíbrio saudável, não pode haver espaço para guerras de egos, egocentrismo, egolatria. Precisa ter espaço, sim, para humildade e todos estarem no mesmo nível de humildade. Nesta unidade, então, sim, dá certo. Então, esta união em unidade, ela protege toda a sociedade. Se faltar a unidade, vai pro brejo, meu filho.
Então, por isso, os reis emoritas, né, emoris, eles uniram a sua sociedade contra o povo judeu, diante de uma possível ameaça de invasão, certo? A diferença dos reis, né, emoris e do povo judeu é que os reis emoris, ele uniu o povo contra o povo judeu. Só que faltou para eles o quê? A humildade. Ele reuniu o povo em união para guerrear contra o povo judeu. Só que esta união não teve unidade, porque houve guerras interiores de egos. E isso trouxe divisões. E trazendo divisões, então eles não conseguem subsistir, cai por terra. Por outro lado, o povo judeu estava unidos em unidade. A partir do seu grande líder, Moshe, né, que não tinha problema com ego, com egocentrismo, egolatria, por isso que ele foi chamado um homem de grande humildade. A partir do seu próprio líder, a humildade foi uma realidade no meio do povo judeu. Então isso capacitou o povo judeu realmente de poder resistir aos seus inimigos. Contudo, a capacidade de união de uma sociedade depende do quanto seus membros possam negar os seus egos individuais para se submeter a um objetivo comum. Deus espera que o povo judeu se submeta de forma absoluta à sua missão divina, e para isso nos dá a capacidade para fazê-lo. Por essa razão, a unidade obedida pelos emoris não podia ser comparado com a dos judeus. Como resultado, o povo judeu conseguiu vencer a frente unida formada por todas as cidades dos emoris. Vemos aqui o imenso poder inerente da unidade judaica e a necessidade de fomentá-la na maior medida possível. Isso é especialmente importante porque, como nos ensinam os sábios do Talmud, o nosso atual exílio é o resultado de um ódio sem sentido e da desunião dentro do próprio povo judeu. Ou seja, a destruição dos dois templos foi onde houve uma guerra de egos no meio do próprio povo judeu. E isso trouxe um ódio sem sentido entre os próprios irmãos. E é por isso que realmente o nosso mestre, o nosso Rebbe, Menahem Mendel, fala que o nosso atual exílio é o resultado de um ódio sem sentido e da desunião dentro do próprio povo judeu. Então, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, está nos dando mostra exatamente daquilo que nós não podemos fazer com o Benei Noah. Por que as nações são divididas e fomentam guerras uma contra a outra? Por causa de um ódio sem sentido e de uma desunião entre os povos. E nós, como Benei Noah, que abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós precisamos nos unirmos cada vez mais em unidade e não deixarmos com que egos venham adentrar no nosso meio. Ah, eu sou mais importante do que o fulano, porque eu faço mais do que o Beltrano, porque eu sou bambambam no hebraico, porque eu sou bambambam nas 7 leis de Noah, porque eu sou bambambam no Talmud, na Kabbalah, na Torá e companhia limitada. Negativo. A nossa liderança, o Rav Yafik Geranstadit, o nosso rabino, ele dá mostras à semelhança do nosso Rebbe, que dá mostras à semelhança de Moshe Rabbeinu, de humildade, de simplicidade. E não deixaram os seus egos aparecerem, mas sempre com humildade, procurando trazer união e unidade para com o povo. Moshe com o seu tempo, o Rebbe Menahem Mendel com o seu tempo até a presente data e até a revelação do justo Mashiach, porque o nosso Rebbe é a liderança máxima espiritual da nossa geração. Ele deu mostras desde o ano 1950 até 1994, fisicamente, o que é de fato simplicidade e humildade.
E o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele tem dado mostra de que da simplicidade e da humildade. Então nós, Benei Noach, nós precisamos seguir o exemplo dos nossos mestres. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, o nosso Rebbe Menachem Mendel e o nosso Moshe Rabbeinu. Para que juntos nós possamos, monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, que nós possamos andar juntos, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, para que nós possamos manter união e unidade. Então, por isso, amados, que nós não percamos de vista esta conexão. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, emissário do nosso Rebbe Menachem Mendel, que por sua vez é emissário de Moshe Rabbeinu, simplificando a liderança Rabade aí, ok? Entendeu? Então, vamos procurar ter mais união e mais unidade, né? Nós queremos deixar aqui o registro, não para a nossa glória, mas sim pela causa monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. A nossa sinagoga Benei Noach, regional Bauru, né? Onde nas mídias sociais compartilhamos aí a identificação diante do prédio, né? A primeira sinagoga Benei Noach regional do projeto Faratistá, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad fez a primeira edição o ano passado, né, no mês de setembro, né, a primeira edição do projeto Faratistá, né, onde ele colocou aí nove localidades para serem sinagogas Benei Noach regionais, né, e pela graça bendita de Hashem, pelos méritos do nosso Rav Yaakov Gerenstad, pelos méritos do nosso Rebbe Menachem Mendel, pelos méritos dos nossos sábios e de Moshe Rabbeinu, né, nós conseguimos, depois de muita luta, conseguimos chegar aí, né, o emissário Emerson Felipe da Silva e eu conseguimos chegar aí, né, a trazer aí a primeira sinagoga Benei Noach regional dentro do projeto Faratistá, né, com sede própria, com o CNPJ própria, o qual será nos próximos dias aí trazido à baila, né, para que as pessoas possam aí continuarem com as suas contribuições, como tem feito até aqui, através de uma conta física, né, CPF, né, da nossa tesoureira Thaís, até aqui. Conseguimos chegar nesse projeto, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a primeira sinagoga Benei Noach regional Bauru, né, com sede própria, né, a sede própria está aí, onde pela graça bendita de Hashem, né, transformamos, né, junto com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, né, um templo evangélico para uma sinagoga, uma evolução preciosa e maravilhosa, né? Então, graças a Hashem, chegamos aí, né? Então, nós louvamos a Hashem por tudo isso daí, e você, que com suas preces, você com a sua tzedakah, nesse longo período aqui, né, que tem estado conosco, né, desde os idos anos 2013 até aqui, né, com as suas contribuições, com a sua tzedakah, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com as suas doações, você faz parte dessa história. Podemos não lembrar todos os nomes, mas Hashem não esquece de nenhum. E por isso que realmente Hashem seja gracioso com cada um de vocês, que através das suas preces, com um coração muito generoso e bondoso, né, fizeram as suas preces em favor da sinagoga Benei Noach regional Bauru. Você que através, além das suas preces, com as suas doações, por mais simples que ela foi, mas ela foi grandiosa diante de Deus, pelas suas contribuições que vocês fizeram até aqui, vocês também fazem parte dessa história, porque saco vazio não para em pé,
sem ofertas, doações e dízimos, não tem como fazer isto ou aquilo e etc e tal. Todos nós sabemos disso. Então você faz parte dessa história, né? Vamos tentar colocar, né, uma lista, né, principalmente desses contribuintes aí que trouxeram a sua tzedakah até aqui, né, para que possamos, né, trazer aí, né, não sei se através das lives ou algo semelhante, mas sem sombra de dúvidas, sempre estamos confirmando diante de Hashem, né, a você que faz a sua prece, né, voluntária, você que tem entrado em contato conosco no privado e tem trazido realmente, né, as suas grandes dificuldades que você vive na sua família, nas suas, no seu pessoal, no seu financeiro, onde você não tem condições de trazer a sua tzedakah, mas você trouxe realmente o seu coração, você trouxe realmente a sua alma para dentro da sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né? Trazendo realmente um propósito firme para com Deus, né? O momento propício em que você tiver a sua libertação das dificuldades financeiras, né? Materiais, mas a sua kavaná, a sua verdadeira intenção do coração é de estar contribuindo. Isso para Deus é válido, é muito válido, e Ele vai dar as condições para assim o fazer. E aqueles que já estão fazendo, né? Como diz Maimônides, no mínimo 2 vezes Deus retribui a cada um. Então a nossa prece é para que você, né, seja Deus, né, venha achar graça, né? Vocês venham achar graça aos olhos de Deus e que Ele seja gracioso com cada um e realmente venha de encontro aos seus anseios, necessidades, dando muitas vitórias e sucesso a cada um de vocês, suas famílias, em seus negócios, em seus empreendimentos, porque somente de Hashem é que vem o verdadeiro sustento de todas as coisas, ok? Então, por isso, né, quando você... E você tem feito isso com as suas contribuições, você tem enviado as suas contribuições, né? E você não tem pedido explicação de nada, porque você tem confiado no trabalho que nós estamos empreendendo, né, em nome de Hashem, no nosso dia a dia. E isso para Deus é algo fenomenal, né? E como os Kohanim, né, recebendo toda a dádiva, né, lhe dando um retorno para Hashem, realmente das dádivas recebidas. E é o que nós temos procurado fazer durante esse longo período, desde 2013 até a presente data. E com isto, né, com a sinagoga Benei Noach regional, é algo que está sendo renovado segundo a vontade divina e o nosso propósito de servir a Hashem. Por isso, a sinagoga Benei Noach regional Bauru, com os emissários Emerson Felipe da Silva e José Marmol, né, estamos aqui à disposição de vocês. Que Hashem possa providenciar um momento adequado para que cada um, não todos ao mesmo tempo, obviamente, aí a gente não aguenta, né, possa estar conosco, né, participando aí de um Shabat ou de uma festividade e juntos estarmos aí servindo a Hashem no nosso dia a dia, ok? Hoje, só recordando, né, fica aqui a nossa gratidão a você, ok? O acendimento das luzes especiais de Shabat, às 17h20, e a partir das 20h15, diretamente da sinagoga Benei Noach regional Bauru, para o Brasil e para as nações, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações, estaremos aí transmitindo, né, exatamente a cerimônia de Shabat, a homenagem ao Shabat, né, a partir das 20h15. Virtualmente estejam conosco, e quem pode estar presencial, estejam conosco ali, na sinagoga Benei Noach regional Bauru. Shabbat Shalom, até daqui a pouco.